Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Então, por favor, seja bem-vindo. Você está no seu canal de estudos bíblicos Pura Verdade. Eu sou Valdemir Bernasconi. Quero que você saiba que você é muito bem-vindo aqui. E se você é novo aqui e ainda não se inscreveu no canal, peço que faça agora mesmo. Também deixe o seu like no vídeo. É importante para que esse vídeo possa ser acessado por outras pessoas também. Compartilhe com seus amigos estas mensagens. E não se esqueça de expressar a sua opinião nos comentários. Meus queridos, eu quero convidar você para orarmos juntos. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Oremos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, nesta terra como no céu. Ó Pai amado, por favor, abençoa os amigos do canal, aqueles que são e os que ainda não são inscritos. Por favor, ó Pai, cuide da vida deles, ó Deus. Deles a bênção, a cura, a saúde financeira, a saúde espiritual, a saúde física. Aumenta-lhes a fé, dá-lhes compreensão do teu evangelho, da tua graça poderosa, do poder do teu Espírito Santo, para que eles tenham a sensibilidade de ouvir a tua voz, ó Pai. Por favor, meu Deus, abençoa cada família, cada casal. Ó Pai querido, que a tua palavra, ó Pai, ao ser estudada, possa ser compreendida. Te suplico grandemente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amigo, não saia daí, você é muito bem-vindo. Voltamos já já. Que representam as 10 pragas? E quais os deuses do Egito foram atingidos? Uma das histórias mais espetaculares de toda a Bíblia é que chama a atenção de cristãos e não cristãos. É a narrativa das pragas derramadas pelo Senhor no Egito. E a maneira incrível que o êxodo aconteceu. Essas terríveis pragas tinham por objetivo conduzir Faraó ao arrependimento e revelar que Yahvé é o único verdadeiro Deus, o Rei soberano do universo. O termo Faraó era o título dado ao rei egípcio e ele se auto-intitulava filho de Ra, sendo então dessa forma como um deus. Os egípcios criam em um panteão de deuses que eram tidos como responsáveis pela vida, fertilidade e também imortalidade. Sendo que os israelitas foram reduzidos à escravidão por muitos anos, os egípcios, por meio de seu contato com eles, tiveram uma oportunidade de conhecer sobre o verdadeiro Deus. As orações dos israelitas, que clamavam por libertação da opressão, haviam ascendido aos céus e Yahvé os ouvira. Moisés e Arão eram irmãos e foram enviados por Deus para anunciar os juízos eminentes que cairiam sobre o Egito, caso Faraó e seus oficiais não permitissem que os hebreus saíssem para adorar o Senhor no deserto. Um dos objetivos das 10 pragas era revelar a grandeza, o poder e a soberania de Yahvé, único Deus e verdadeiro Deus, em contraste com as falsas deidades egípcias. Faraó devia reconhecer então e confessar que o Deus dos hebreus era superior e que o seu poder estava acima do rei do Egito e da nação que ele governava. Êxodo capítulo 9, verso 16,
1 Samuel capítulo 4, versículo 8. As pragas foram juízos contra os egípcios e contra seus deuses e sua falsa religião. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Mas como foi que isso aconteceu? Por que as águas se transformaram em sangue? Por que pragas como infestações de rãs, piolhos e moscas aconteceram? Por que houve pestes no rebanho? Feridas malignas nos egípcios? Chuvas de pedra? Infestação de gafanhotos? Escuridão e morte dos primogênitos? Existe algum significado para tudo isso? Vamos ver cada uma dessas pragas. A primeira delas, a água se torna em sangue. Êxodo capítulo 7, verso 14 ao 24. Cada uma das 10 pragas foi dolorosamente literal e dirigida contra algum aspecto da falsa religião. A primeira praga, a transformação do Nilo e de todas as águas do Egito em sangue, foi uma ofensa ao deus Nilo, ou seja, personificação de Ra, que se acreditava ser o deus da fertilidade. Tal praga resultou na morte de peixes e foi, portanto, um duro golpe contra a religião egípcia, que venerava algumas espécies de peixes. Êxodo capítulo 7, verso 19 ao 21. A segunda praga é a praga das rãs. Êxodo 8, verso 2 ao 14. Amados, as rãs eram animais sagrados para os egípcios, um de seus ídolos, e a deusa Reguete tinha cabeça de rã. Eles supunham que ela possuía poder criador, embora o principal propósito dessa praga fosse punir os opressores dos filhos de Israel. Também atrairia desprezo por seus muitos deuses pagãos. A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Requete parecesse maligna. Ela atormentou o povo que lhe era tão devoto. As superstições dos egípcios os obrigaram a respeitar as criaturas que a praga lhes fez odiar e que, se não fossem deidades, teriam destruído. Êxodo capítulo 8, verso 2 ao 14. Vemos agora a terceira praga, a praga dos piolhos. Êxodo 8, 16 ao 19. Na terceira praga, Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, que se tornou em piolhos, que infestaram os homens, o gado e por toda a terra do Egito. Os magos egípcios tentaram reproduzir tal efeito, mas reconheceram a sua impotência e disseram: isto é dedo de Deus. Êxodo 8, verso 19. Atribuía-se ao deus Tote a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia, mas nem mesmo essa divindade pôde ajudar os magos a imitar a terceira praga, ou praga dos piolhos. Este foi mais um golpe contra a falsa religião egípcia. A quarta praga é a praga das moscas. Êxodo capítulo 8, 20 ao 32. Novamente foi dada a chance para que Faraó reconhecesse o verdadeiro Deus e se arrependesse, deixando os hebreus partirem para servirem ao Senhor no deserto. A quarta praga consistia em enxames de mosca que infestaram todo o Egito. Um novo elemento é introduzido a partir desta praga: a distinção entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus. Êxodo capítulo 8, verso 22. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas na terra de Gósen não foram atingidos. Êxodo 8, 23 e 24.
Mas, uma vez a falsa religião egípcia é derrotada, a separação entre israelitas e egípcios consistia numa evidência adicional do caráter miraculoso dos juízos divinos, planejados de modo a impressionar as pessoas de que Deus não era uma deidade local ou mesmo nacional, mas que possuía um poder que se estendia a todos os povos. Os egípcios que estudavam o curso e os eventos durante essas semanas e meses fatídicos devem ter reconhecido a autoridade suprema do Deus de Israel sobre o Egito, bem como sobre os próprios hebreus. Vemos agora a quinta praga, peste sobre bois e vacas. Êxodo capítulo 9, verso 1 ao 7. Foi anunciado com antecipação o dia em que o juízo divino cairia sobre o rebanho egípcio, em forma de pestilências sobre os animais. Novamente, há uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Do rebanho dos filhos de Israel, nenhum animal fora atingido, enquanto que todo o rebanho dos egípcios morreu. Êxodo capítulo 9, versos 6 e 7. Amado, esta praga certamente atingiu a crença e divindades muito populares no Egito Antigo. Apis, o deus sagrado de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos. Hathor, deusa vaca, deusa celestial. Nut, algumas vezes representada como uma vaca. Êxodo capítulo 9, verso 1 ao 7. Sexta praga, feridas sobre os egípcios. Êxodo capítulo 9, verso 8 a 12. Até aqui os magos egípcios estiveram presentes quando os milagres foram realizados, embora tivessem reproduzido algumas falsas imitações utilizando ciências ocultas. Nesta ocasião, a praga caiu sobre eles com tamanha severidade que não podiam continuar com o rei. Em vez disso, eles fugiram para suas casas em busca de proteção e tratamento. Novamente, houve clara distinção entre os egípcios e os hebreus. Nenhum poder mágico ou sobrenatural pôde protegê-los. A sétima praga fora a praga de pedras, ou chuva de pedras. Êxodo, capítulo 9, verso 13 ao 35. Foi fixado o tempo para o começo da sétima praga. Chuvas de pedra. Ela deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, caso o faraó não se arrependesse e não deixasse os hebreus saírem. Esses elementos, considerados pelos egípcios como seus deuses, longe de serem capazes de ajudá-los, estavam sob o controle do Deus de Israel. E ele os usara como instrumentos para punir aqueles que os adoravam. Como Deus se aborrece com a idolatria, mesmo em meio ao castigo, Deus mostrou misericórdia, advertindo os egípcios de seu destino eminente, avisando-lhes que protegessem a si mesmo e as suas propriedades. Se Faraó e seus servos tivessem aceitado o aviso, a vida dos homens e dos animais teria sido poupada. Mas o aviso não foi considerado e houve grande perda. No verso 20, insinua que alguns egípcios haviam aprendido a temer a Deus. Talvez ainda não o conhecessem como o único Deus verdadeiro, mas apenas como alguém a quem convinha respeitar. A forte saraivada envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais, por exemplo, Íris, deus da água, e Osíris, deus do fogo. Oitava praga, a praga dos gafanhotos. Êxodo capítulo 10, verso 1 a 20. Amados, a praga dos gafanhotos destruiu toda a vegetação que havia sobrado da devastadora chuva de pedras. E demonstrou que Yahvé tinha controle absoluto sobre todos os elementos da natureza. O juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em deuses
que eles supunham garantir abundante colheita era falsa. Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos e os deuses egípcios. Shu, deus do ar. Sebeque, deus inseto. Não puderam fazer nada para impedir. Êxodo capítulo 10, verso 12 a 15. Penúltima praga. A nona, portanto, escuridão total. Êxodo capítulo 10, verso 21 a 23. Amados, o Egito ficou em trevas tão densas que não era possível enxergar pessoas. E essa escuridão se estendeu por 3 dias. Mas na casa dos hebreus havia luz. Êxodo 10, verso 23. Por séculos, o Deus Sol tinha sido a principal divindade do Egito. E todo rei chamava a si mesmo de filho de Ra. Na época de Moisés, esse Deus era identificado como Amon, e tinha o nome de Amon-Ra. Os maiores templos que o mundo já viu foram construídos em sua homenagem, e um deles, o grande templo de Karnak, no Alto Egito, é ainda magnificente, mesmo em ruínas. Outro deus era o disco-sol Atum, que poucas décadas depois do Egito tornou-se o deus supremo do sistema religioso egípcio. Por ocasião da nona praga, a completa impotência desses deuses estava demonstrada claramente aos seus adoradores. 10ª e última praga, morte de todos os primogênitos. Essa, com certeza, foi a mais dolorosa, pois atingiu o trono egípcio. Êxodo, capítulo 11, 12. Este golpe caíra sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Deus não desejava exterminar os egípcios e o seu gado, mas apenas convencê-los de que a oposição ao seu propósito para Israel não seria mais tolerada. A morte dos primogênitos causou o maior vexame para a religião egípcia. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, disse o Senhor, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses egípcios. Eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 12, verso 12. Os governantes do Egito chamaram a si mesmos de filhos de Ra. Esse autoproclamava um divino. A morte, então, dos primogênitos foi uma grande humilhação. Certamente, pressionado pela demanda popular, Faraó enviou seus principais oficiais, ainda enquanto era noite, para chamar os odiados líderes hebreus, os quais havia dito nunca mais vê-los. Êxodo 12, verso 31. A rendição de Faraó, então, foi completa. Disse Faraó: levai também convosco vossas ovelhas e gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Êxodo 12, verso 32. Se as palavras de Moisés e Arão tinham trazido maldição, Faraó deve ter suposto que elas também poderiam trazer bênção. Não se sabe como seu pedido foi recebido, mas o fato de ter sido feito é um forte indício de quão subjugado estava o seu orgulho. O êxodo foi a libertação da escravidão do povo hebreu do domínio egípcio. Esse evento é uma prefiguração que aponta para a libertação muito maior realizada por Jesus Cristo, a libertação do pecado. Da mesma maneira como Deus conduziu seu povo no passado, com mão poderosa, Ele também deseja nos conduzir à Canaã celestial. Por isso devemos caminhar humildemente com Deus, hoje e todos os dias. E quando Cristo voltar, com certeza, estaremos com Ele por toda a eternidade. Que Deus abençoe a todos. Possamos manter o nosso espírito de humildade, subjugando as nossas
fracas tendências, os nossos defeitos de caráter e obedecendo única e exclusivamente ao nosso Pai Celestial. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão no Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Amém. Forte abraço. Tchau, tchau.